Olá pessoal, aqui é Mike Shea da Casa Davi e nós estamos falando sobre discipulado. Você é um discípulo? Você quer ser um discípulo ou você é seguidor e só quer ser seguidor? Você como influenciador, você é discipulador ou você é apenas caçador de seguidores? Isso tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. E eu creio que essa bagunça que a gente vive faz parte da distração do diabo para envolver a gente num monte de coisa que, na verdade, pouco tem a ver. Se Jesus mandou fazer discípulos em uma ordem, ele não procurou seguidores. Ele não se importou em ter seguidores, ele se importou em ter discípulos. Depois de falarmos sobre os 11 para a Galileia, o monte, o discipulado que fica no final de Mateus, nós vamos voltar para quase o início, capítulo 3. E a gente vai ver como Jesus começou. Não estou voltando para a sua infância, a gente podia, mas nós vamos voltar para o momento do seu batismo. Porque nesse momento, Jesus se apresenta no batismo como o Messias. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, ele é Emanuel. Mas ele sabe que ele é enviado da parte do Pai como o Messias, o ungido, aquele que vai acertar as contas da humanidade com Deus, é aquele que vai estabelecer o seu reino de justiça na terra e vai governar sobre a humanidade com justiça, em paz e alegria. E ele vem e se apresenta no batismo. Quando ele se apresenta no batismo, algumas coisas estão acontecendo. O João não se acha digno de batizar Jesus. Jesus fala, João, tem uma coisa acontecendo aqui que faz parte da justiça de Deus. Lembre que o batismo é pelo arrependimento dos pecados e o batismo representa a purificação dos pecados confessados. Que pecado Jesus tinha? Jesus não estava ali para confessar seus pecados. Ele estava ali como o Messias para assumir os pecados do mundo. E quando ele está ali para fazer isso, o Pai não aguenta. E em Mateus 3,17, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E o que acontece? O Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E todos estão vendo. Nisso ele, como ser humano, eu entendo que ele é batizado com o Espírito Santo, significando um momento novo da sua vida, e agora ele vai assumir publicamente a sua missão como Messias. E nós sabemos que a primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo move, impulsiona ele é impelido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Ou seja, se você vai assumir o pecado do mundo, você vai ter que ser tentado em todas as coisas como os seres humanos foram. Porque eles todos cederam à tentação e por isso pecaram. Agora, você tem que ser tentado. E ele foi. E nós sabemos o que aconteceu. O tentador não conseguiu fazer Jesus ceder à tentação. No final, os anjos atendem a Jesus, lhe dão de comer e beber. O diabo deixa ele para um momento mais oportuno. E versículo 12 do capítulo 4. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Onde ele está?
ele está numa região para o sul, logo ao norte do Mar Morto, mas para o sudeste de Jerusalém. Descendo de Jerusalém para o Mar Morto, há uma região onde passa o Rio Jordão, e é lá que ele é batizado e tentado. Agora, mais uma vez, para ele chegar da região da tentação, o deserto da tentação, para a Galileia, é de 3 a 5 dias de caminhada, se não mais um pouco. E há uma estrada, já fui nessa estrada que é antiga. Hoje a estrada asfaltada foi em cima da rota que eles seguiam, porque segue beirando o Rio Jordão. E chega a uma certa altura onde vai para o interior e segue, né, uma rota onde dá para caminhar, né, na região montanhosa. Beleza. Aí em versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Opa! Se você fez o que eu pedi, você leu do início de Mateus até o final, você vai lembrar do capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, o batizador, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quero ver isso com você, porque faz parte do padrão que Jesus está estabelecendo. Eu estou olhando, a partir do momento que Jesus sai do deserto, ele está estabelecendo o padrão que outros podem imitar. Ele fica sabendo que João foi preso. Então, vamos parar para pensar. Tem o batismo. João tem 6 meses a mais do que Jesus. João está pregando. Então, se Jesus entrou em ministério como era comum, João também aos 30 anos, então nós estamos falando que ao ser batizado, Jesus tinha 30, João tinha 30 mais 6 meses. Aí, o tempo do deserto, mais 1 mês e pouco, fica sabendo no final que João foi preso, aí tem a caminhada para Galileia, em torno de 50 a 60 dias. E João agora está preso. Lembra que João, junto com discípulos que serviam, e ele ensinou, porque eles queriam ser semelhante a João, e pregar como João, e batizar como João. O ministério de João Batista de arrependimento preparou o caminho para o Messias. O que é interessante aqui para mim é que Jesus, sabendo que João fora preso, e sabendo que essa pregação de alguma forma pode diminuir porque ele está preso, Jesus assimila essa pregação. Eu não sei se ele assimila porque João fez, ou se sempre fez, ao meu ver, sempre fez parte daquilo que ele teria que fazer. E vocês vão seguir essa sequência e vão entender onde eu vou chegar com isso. Mas é interessante observar que Jesus prega: arrependei-vos, pois é chegado, está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação do evangelho do reino. A gente precisa entender que Jesus pregava o evangelho do reino. E um ponto básico disso: arrependei-vos. Nisso está sendo proferido um diagnóstico. Está sendo entregue um diagnóstico da parte do Senhor para o povo, para resolver o problema da humanidade
tem que resolver o problema do pecado. Como? Arrependimento. E porque esse reino do Senhor está próximo, evidenciado, estamos vendo sinais disso, isso devia gerar em nossos corações arrependimento. João pregou durante 6 meses, no mínimo, provavelmente mais para 8, antes de Jesus começar a pregar. João está pregando sobre arrependimento, e pregando sobre arrependimento, há um mover, há uma ação do Espírito Santo sobre a nação, que eu creio que vem de Zacarias 12, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre a casa de Davi, derramarei o Espírito de graça e súplicas. Olharão aquele a quem traspassaram, chorarão e pranteá-lo-ão amargamente. Eu creio que essa é a obra do Espírito Santo, que a Bíblia fala para nós várias coisas que o Espírito Santo gera, várias ações do Espírito Santo na vida do ser humano, mas essa gera quebrantamento. Faz olhar aquele a quem traspassamos e gera um quebrantamento, um choro, um pranto. Por quê? Porque ele levou sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa enfermidade. Se enfermou com a nossa enfermidade. João preparou o caminho do Messias com essa pregação. E tão importante é que Jesus, quando ele começa, ele prega a mesma mensagem. Nada muda. Nada muda. João não efetivava curas, sinais, milagres, não ressuscitou o morto. E multidões estavam vindo por causa da ação do Espírito Santo sobre a nação. Multidões vinham a ele lá no Rio Jordão, longe de cidades, para ouvir ele pregar sobre arrependimento, e se quebrantavam e se submetiam a um batismo, simbolizando a purificação do pecado confessado. É certo na minha cabeça que muitas dessas pessoas que foram ter com João e se submeteram a esse batismo, se quebrantaram, confessaram seus pecados, depois foram ter com Jesus. Mas há uma palavra em João que nos deixa informado que Jesus e seus discípulos deram continuidade a essa ministração de batismo pelo arrependimento dos pecados. Porque João cita, e quando ficaram sabendo que Jesus e seus discípulos estavam batizando mais do que o João, bem que Jesus mesmo não batizou, e sim seus discípulos. Então, uma coisa que a gente precisa levar, ou trazer à memória, é que Jesus edificou também o que ele fazia na ministração de arrependimento. E nisso eu quero afirmar algo. Ele contava com a ação do Espírito Santo. Em Lucas 4, a gente tem um momento em que Jesus, chegando em Nazaré, deram para ele o livro de Isaías, capítulo 61, os primeiros versículos, eram a leitura escolhida do dia, não por Jesus, e sim pelos sacerdotes. Jesus citou o versículo em Isaías 61, que é a palavra profética sobre o Messias. E todo mundo sabia. E parte dessa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me messianou, me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados. Ou seja, Jesus sabe que ele está agindo, ele está pregando em cooperação com o Espírito Santo, que está quebrantando os corações. E isso faz parte fundamental do que Jesus ministra: arrependimento.
Eu quero chegar com você em capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu já queria ler isso para chamar você para o próximo vídeo, porque nós vamos ver como Jesus, nós queremos avaliar como Jesus agiu no início. Eu estou pedindo para o Espírito Santo te revelar Jesus nas Escrituras, nesse livro de Mateus. Que não seja apenas palavras, mas que você possa ser instruído pelo Espírito Santo para você enxergar na história como Jesus atuava. Porque se ele é o mestre para os discípulos, é extremamente importante a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui, no início da execução da sua missão como Messias. Peço para você voltar a ler Mateus 4, que nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Deus te abençoe.